Um começo de uma história que prende tem 3 coisas principais: clareza, densidade e confiança. É simples, mas a galera erra porque tenta consertar um capítulo inteiro, quando na real é tipo proteína. Se os aminoácidos estão errados, não tem whey que salve. Vem comigo que eu vou quebrar essas 3 coisas em 9 passos cirúrgicos. Se o começo da sua história passar por todas, teu começo prende. Então já pega um caderno aí e vai anotando 9 passos para que durante o vídeo tu saiba onde teu começo tá fraco. Clareza e direção. Um primeiro passo para tu ter clareza e direção é uma pergunta de história. Tipo, qual pergunta o leitor faz no capítulo 1? Se tu já sabe mais ou menos qual pergunta o leitor pensaria lendo as primeiras páginas da tua história, isso já é um bom sinal, porque despertando uma curiosidade inevitável, consequentemente o leitor vai querer continuar lendo para desvendar esse mistério. Se no começo da tua história tu não tem uma pergunta definida, deve ser porque sua história está começando lento demais. Se tu insere essa pergunta no capítulo 2, o leitor provavelmente não vai continuar lendo até chegar lá. Outro motivo é provavelmente porque sua história está começando no lugar errado. Pensa, bota uma coisa na tua cabeça. Tu tem que começar tua história num lugar apropriado para levantar essa pergunta, para essa pergunta surgir. Tipo, se tu ver aquele filme do Batman, Batman Cavaleiro das Trevas, a primeira cena já é um cara com uma máscara na mão e uma maleta. Uma pergunta dessa primeira cena que eu já faria é: quem é esse cara? Durante a cena do roubo, eles começam a mencionar um coringa. Isso já bota na minha cabeça que provavelmente um desses ladrões deve ser o coringa. Um terceiro motivo de tu não saber qual pergunta a tua história quer perguntar é provavelmente porque tu não tem um tema definido. E isso geralmente é normal. Tu só precisa continuar escrevendo um pouquinho mais e lá na frente tu pode achar esse tema e voltar no começo e inserir uma pergunta baseada nesse tema. Mas não demora muito até tu achar esse tema, porque quanto mais cedo tu acha o tema da tua história, mais direção tu pode dar ao leitor no começo. E isso é uma coisa que tu tem que ter para maximizar as chances de reter o leitor. Porque nessa era moderna, a atenção das pessoas estão muito mais frágeis. Se tu consegue fazer isso bem, vai dar bom pra tua história. O segundo passo para tu conseguir clareza na tua história é definir apostas. O leitor tem que entender que se o teu protagonista falhar, o que ele perde? Se ele vencer, o que ele ganha? As apostas podem ser externas, tanto quanto internas. Tipo, um exemplo de uma aposta externa pode ser: ele pode morrer, ou os parentes dele morrem, ou as pessoas que ele ama morrem, ou não precisa nem ser morte, pode ser, ele perde o trabalho, sabe? Agora uma aposta interna pode ser: se ele perde, a identidade dele quebra, sabe? Então, no começo da tua história, tu precisa definir o que o teu protagonista perde e o que o teu protagonista ganha, se ele falhar ou se ele vencer. Isso é muito importante para o leitor realmente se importar com a sua história e continuar lendo. Agora, se as respostas só aparecem tarde demais, tu tem que revisar isso. O começo tá muito lento, sabe? Então, tenta encaixar apostas logo no começo. Isso vai te dar um boost de direção para o leitor saber onde é que a história tá indo. A terceira coisa que tu precisa deixar claro no começo da tua história é de quem é a história. Quem é o protagonista? Sim, parece meio óbvio, mas muita gente começa a história com vários personagens, que deixa o leitor perdido na maionese, tipo, parece uma neblina, cara. Então, pega um personagem que muda mais, ou que começa o livro, ou que fecha o livro, ou que tem mais impacto, e torna ele no teu protagonista, porque isso vai dar uma direção melhor para o leitor conseguir continuar lendo sua história. Acho que a quarta coisa que compõe a clareza e direção para tua história é simplesmente escolhas significativas. O protagonista faz escolhas que mudam a direção da tua história, ou ele só tá sentado enquanto o mundo acontece por cima dele? O bom de ter escolhas significativas logo no começo da tua história é porque cria 3 coisas já na hora. Cria responsabilidade, cria conflito e cria identidade. Não me leve a mal,
Não precisa ser a maior decisão da vida do personagem logo de cara, mas precisa ser uma decisão que tenha um custo, que tenha uma consequência e que revele o caráter do seu personagem. Isso realmente é ouro. Se tu consegue essas 4 coisas logo no começo da tua história, isso vai te dar uma clareza e uma direção que o leitor só vai fundo, cara, só vai fundo. Ok, a gente já falou da clareza e da densidade. Essa é a primeira coisa, todo mundo já sabe. Agora vamos para motor de densidade. E calma, eu não tô falando de densidade tipo tacar um monte de lore no começo do livro para deixar o leitor cheio. Não. O que eu quero dizer com densidade é ser mais rápido. Mais rápido, tipo, com mais velocidade. Eu vou explicar em detalhe. A primeira coisa que monta esse motor de velocidade, de densidade, é mostrar mais contar. Eu não sei porquê, mas o pessoal trata isso como religião, cara. O pessoal diz: não, tem que mostrar, tem que só mostrar. Mas, cara, tu tem que entender que os dois são bons. Tipo, mostrar da presença, da cena e da pele, né? Mas contar da velocidade, da orientação e da mapa, cara. Contar é muito bom se tu tem um narrador sagaz, cara. Um narrador realmente que te faz rir. Tipo em Jogo de Tronos, Game of Thrones. O narrador é muito bom, eu tava começando a ler, mas realmente, cara. Então, bota na tua cabeça que uma história é ampla. Às vezes, tu precisa contar 2 linhas para pular o tédio e chegar no ponto vivo, sabe? Às vezes, tu precisa mostrar, porque a cena vai fazer o leitor sentir mais, tá ligado? Se você só mostra, pode virar câmera lenta, eterna. Mas se você só conta, também pode virar bula de remédio. Então, o que tu precisa fazer é que tu precisa misturar as duas. O leitor tem que entender rápido e também tem que sentir. Eu acho melhor tu começar contando logo, porque o leitor vai absorver mais informação, ele já vai ficar dentro da história e já vai entender o que tá passando, né? Do que tu só mostrar, tá entendendo? Ok, essa foi o primeiro passo para tu ter um motor de densidade. O segundo, cara, é ouro. Simplesmente ouro. Muita gente não sabe dessa. Essa daqui é simples. Cena com múltiplas funções. Sim, cada cena precisa fazer mais de uma coisa. Cena de função única é plástico, ocupa espaço e não alimenta, cara. Especialmente no começo, onde é o lugar mais importante que tu tem que ter cenas múltiplas. Toda cena, na verdade, tem que ter funções múltiplas, né? Múltiplas funções. Cena tem que pagar o aluguel, cara. No começo, 2 funções por cena. Melhor ainda se fizer 3 ou 4. Tu tem que entender que uma cena pode fazer várias coisas. Ela pode avançar a trama, ela pode desenvolver personagem, ela pode construir mundos, ela pode subir apostas, plantar mistérios, revelar temas. Então tudo isso conta, cara. Vai lá no começo e pega as cenas que tu tem e vê o que tu realmente tá fazendo ali. Tu tá tendo múltiplas funções na mesma cena, porque talvez tu precisa tirar uma cena, combinar 2 cenas, sabe? Fazer esse esquema para poder tu deixar as tuas cenas no top. Então, para relembrar, se tua primeira sequência tem cena só para explicar, outra só para apresentar e outra só para world building, você tá fragmentando tua energia, cara. Funde, corta ou compacta. Densidade é isso, basicamente. Mais efeito por página sem parecer correria, cara. Ok. Falamos da clareza e direção, densidade, motor de densidade, né? E agora a terceira. A terceira é confiança. Mas não só qualquer tipo de confiança, cara. A terceira é toque humano e confiança. Sim, toque humano, voz humana. Então o primeiro passo é: veja se tu tem voz humana para tu ter uma confiança. Porque, especialmente nessa era de inteligência artificial, o leitor quer sentir uma pessoa do outro lado do livro, sabe? Não um texto genérico, sem gosto, sem sal. Não uma entrada de Wikipédia, cara. Ele quer uma emoção, passar uma emoção. A inteligência artificial tá ali pra te ajudar, cara. Ela tá ali pra te ajudar. Mas se tu pega, fala: olha,
faz um livro aqui, aí tu não faz nada, tu não dá nem um toque humano, tu não faz nada, aí vai ficar feio, cara. Tu tem que pelo menos colocar a tua alma ali, reescrever, porque muita gente quer só o bagulho fácil. Não é fácil, cara. Escrever, sentar é difícil. Então, voz é a impressão digital, cara. É escolha de palavras, é ritmo, atitude, é um jeito de olhar o mundo. Voz não é só inchar de furulha, cara. Não é só tu falar qualquer coisa, blá 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 blá. É soar reconhecível. Isso é voz, soar vivo. Quando a voz é tua, o leitor sabe que tem alguém ali guiando a lanterna, sabe? E é muito bom ter uma voz viva, uma voz... Tá entendendo? Acho que tu já entendeu. Vamos pro próximo. E o próximo, pra construir essa confiança no leitor, é atrito, cara. Atrito emocional. Atrito emocional, cara. No fim do capítulo 1 ou do capítulo 2, o leitor tem que sentir algo claro. Qual é a emoção que tu quer dar pro leitor depois que ele lê esse capítulo? Tipo, frustração, medo, raiva, ternura, ansiedade, esperança. Sem emoção, é só informação, cara. Informação ninguém ama, só arquiva. Sim, é cruel, mas é. Você pode até ter o quebra-cabeça mais inteligente do mundo. Se não mexe no coração do leitor, ele respeita e vai embora, cara. Porque emoção é cola. Porque sem cola, a história desmonta na mão, cara. Tu tem que ter uma emoção na tua história. E vamos lá. O último passo que tu precisa ter para tu construir uma confiança com o leitor é promessa igual a entrega. Essa aqui é a mais delicada, cara. Porque o começo do teu livro é um contrato, simplesmente um contrato. Se você promete uma busca, o livro segue essa busca. Se você apresenta um antagonista, ele não some, ele tem que ficar até o final. E se você plantar um conflito interno, ele volta, ele assombra e ele acompanha o protagonista. Basicamente, escrever é um processo longo e o autor vai mudando no meio do processo e o livro vira outro bicho, cara. E o leitor vai sentir essa troca. Nada mais cruel do que ver terror e entregar romance de domingo, cara. Promete o tom, promete o conflito, promete a jornada e cumpre. Agora, o motivo disso ser delicado é porque isso se aplica a só um livro. Agora, se tu tem uma série de livros, tipo mais volume 2, 3, 4, 5, cara, às vezes mudar o tom da história é bom. A única coisa ruim é tu quebrar uma promessa com o leitor. É isso que eu quero dizer, mas essa é uma área muito, muito cinzenta, cara. Não leva 100% a sério, porque tu só tem que entender que tu precisa cumprir o que tu promete. Acabou, pronto. Agora que a gente conseguiu extrair tudo dessas 3 coisas em 9 passos, faz esse teste, cara. Se teve um passo que tu não conseguisse passar no teu começo, perfeito, cara. Você acabou de achar o que conserta primeiro. Comenta aqui embaixo se o teu começo de livro passou por esses testes brutais, esses 9 passos brutais que retém um leitor. Comenta aqui embaixo que eu quero saber e eu vou estar dando uma olhada. Capítulo 1 não é enfeite, cara. É a porta. E a porta fraca não segura a casa. Obrigado por assistir. Deixa o like, cara. Se inscreve, porque vai me ajudar muito. E espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter um começo melhor da tua história. Fique com Deus e até mais.